Jesus. Cumprimentamos os irmãos com a doce e preciosa paz do Senhor. É sempre uma alegria nós estarmos na presença de Deus, mas acima de tudo também estarmos com mais uma parte da grande família de Deus, e nesta casa que nos sentimos muito bem em estarmos juntos, agradecidos ao Senhor também pelo privilégio de pregar a sua palavra. Pastor Luiz, que nos convida mais uma vez nesse privilégio, vendo aqui alguns amigos, irmãos, pastores, obreiros da casa do Senhor. Louvamos a Deus por isso. Aproveitando que estamos de pé e sobre os pés, 2 de Crônicas, capítulo 15, eu quero ler do verso 1 até o 7, porque eu quero fazer uma exposição desse texto no tempo que temos, para que o seu coração seja nessa noite mais uma vez alvo da palavra do Senhor, que o Senhor já tem falado desde ontem, com certeza, ao coral, à orquestra, à igreja, mas o Senhor é aquele que sempre tem mais alguma coisa a nos dizer, que nós estejamos nossos ouvidos atentos à voz de Deus para a nossa vida. 2 de Crônicas, no capítulo 15, e a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 7, e vamos aproveitar então aí a mídia e vamos então ler. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Vamos juntos só esse verso, 1, 2, 3. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque tem uma recompensa. Amém. Pode sentar-se dando glória a Jesus. Esse é um texto que vai nos mostrar um pouquinho do contexto de um grande rei de Judá, o rei Asa. E eu quero apenas, para que a gente entenda o que está em nosso coração, para compartilhar com a igreja do Senhor nesta noite, que é perseverança. Perseverança é uma virtude da qual precisamos a todo dia regar, todo dia manter, que nós precisamos nos caracterizar por ela, porque nós estamos vivenciando dias de inconstâncias, dias de relacionamentos que são daqueles que podem ser anulados e cancelados em qualquer clique da vida e da existência. Estamos vivendo hoje num contexto em que qualquer coisa tem feito muita gente retroceder, muita gente parar no caminho, muita gente desistir, muita gente desiludir-se com Deus. Por isso talvez essa seja uma palavra das mais importantes das virtudes cristãs que precisamos ter em dias maus, onde Paulo, escrevendo ao seu chamado filho na fé, obreiro Timóteo, ele vai dizer que o sinal dos últimos tempos, 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 até o 7, ele vai dizer que na verdade é apenas o ser humano, o sinal dos últimos tempos, porque ele vai dizer que nesses últimos tempos haveriam homens, e ele dá 19 características daquelas que o homem desse tempo seria o grande sinal. Um homem completamente sem Deus, um homem completamente sem esperança, um homem completamente sem bondade, um homem completamente sem nada que pudesse dizer que presta. Por isso que nós vivenciamos em um contexto onde o amor está se esfriando, a iniquidade está se multiplicando. Eu e você precisamos ser gente que persevera. Deus espera gente que persevera.
gente que não retrocede. E é dito também nas Escrituras que aquele que retroceder, disse o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Aqui está um homem chamado Asa, filho de Abias, reina 41 anos sobre Judá, e diz o texto, cujo coração fez o que era bom aos olhos do Senhor, seguiu os passos do seu pai, que é o Davi, como diz o texto, como referência, o pai Davi. Ele tira todos os ídolos, ele quebra todos os altares que não eram do Senhor, ele traz uma reforma, mas chega um belo dia em que conquista outras cidades, e essas cidades conquistadas, ele não tinha feito a mesma coisa. Então a palavra do Senhor vem à boca do profeta Azarias e diz: o Senhor está exigindo que aqueles que estão com ele, ele também estará. Se não estiver com ele, ele não estará. O Senhor está exigindo que haja a mesma postura. E diz o texto que esse rei, ao ouvir a voz do Senhor, então ele toma todas as providências necessárias para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. E até a mãe rainha, que estava de alguma forma voltada para Deus Azera, foi deposta da sua função para que o nome do Senhor pudesse ser exaltado naquele lugar. E aí o profeta, após dizer algumas verdades que eu quero compartilhar com a igreja essa noite, é o verso 7 que ele vai dizer: mas não desfaleçam as vossas mãos, não se canse as vossas mãos, não deixe cansar-se, sejam fortes, porque a obra de vocês, o que estão fazendo, haverá uma recompensa. Por isso essa palavra ao meu coração sobre perseverar. Perseverar é uma necessidade, perseverar é uma carência, perseverar é uma urgência. Imagine, se você está passando por lutas ou tribulações, mas se você persevera, a Bíblia diz que ela é leve e ela é momentânea. A luta e a tribulação tem data de validade. Se você é daquele que persevera, bom, perseverou, a luta já passou. Significa dizer que perseverança é aquilo que faz com que eu e você estejamos firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Mas olha só o que o texto diz comigo e contigo e para nós, verso 1 e 2: perseverar, só se persevera quem tem comunhão pessoal com Deus e não uma comunhão coletiva. Deixa eu lhes dizer, muitas vezes a gente está acostumado com o coletivo, como um culto maravilhoso como esse, onde a glória de Deus está presente, onde podemos cantar, louvar e adorar o Senhor. E aí a gente está no coletivo, a gente declara a vitória, a gente canta, a gente pula, a gente fala em línguas estranhas, que maravilha. Mas o relacionamento com Deus não é coletivo, o relacionamento com Deus é particular e é pessoal, individual e íntimo. O coletivo é apenas um grupo de gente com relacionamento pessoal, particular com Deus, que se reúne, aí sim fica uma coisa gostosa e maravilhosa. Mas Deus está dizendo aqui: persevera só aquele que anda comigo, persevera só aquele que busca a minha face, persevera só aquele que está comigo, porque se me buscar, me achará, e se andar comigo, eu também com ele estarei. Então só persevera quem tem comunhão pessoal com Deus. Está faltando isso muitas vezes na vida de tanto crente, e é isso que o texto vai dizer: se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também o deixará. Quando às vezes eu vejo pessoas dizendo: parece que Deus está longe, parece que Deus está distante, parece que Deus não está me ouvindo. Opa, vamos ler de novo esse texto. O texto está dizendo: se o buscarem, ele se deixará achar. Jeremias já vai dizer no capítulo 29, verso 13, o Senhor também está dizendo que se o buscar de todo o vosso coração, ele será achado. Por isso que só vai perseverar se houver a comunhão pessoal com Deus. Comunhão pessoal com Deus é indizível, indescritível. Comunhão pessoal com Deus é uma coisa só você e ele. Comunhão pessoal com Deus às vezes nem você sabe explicar, e quem está ao seu lado também não tem como. Quantos heróis da fé a gente vê e fala sobre eles, eles tiveram comunhão pessoal com Deus.
Um Abraão que Deus diz que vai ter um filho, depois num belo dia, sei lá, o filho com seus 15 ou 16 anos, vem a mesma avó e diz assim: sacrifica, leva ao monte Moriá e oferece a mim. E ele não diz absolutamente nada a ninguém, meu pastor, nem a Sara, não diz nem ao próprio Isaac, porque no meio do monte Isaac diz: pai, o principal a gente esqueceu. Deus quer andar com você, Deus quer conversar com você, Deus quer sentar à mesa com você, Deus quer tomar café com você, Deus quer ter intimidade com você. E como é que se explica isso? Não se explica, se vive. Como é que se ensina isso? Não se ensina, se vive. Como é que se transmite isso? Não se transmite, se vive. Não tem como transmitir comunhão, ela é pessoal, ela é particular. Aí é você e ele. E olha, a comunhão às vezes vai ficando tão próxima, que ele não precisa te dizer mais absolutamente nada. E quando às vezes no nosso meio pentecostal, a gente quer a revelação ali, a gente quer mais uma mensagem lá, a gente quer outra mensagem lá. Por quê, irmão? Porque parece que eu não sei lá, se Deus não disser que está comigo, eu não estou sentindo. Se Deus não disser que está operando, eu também não acho que está. A comunhão, quando é uma comunhão, tão comunhão, não precisa dizer mais nada, já se tem a certeza de que Ele está, já se tem a certeza que Ele cuida, já se tem a certeza de que Ele faz. O que você está sentindo nesse dia chamado hoje? Pode ser o dia da luta, estou sentindo só a luta, mas eu tenho a certeza de quem Ele é, eu tenho intimidade com Ele. Aleluia. Segunda coisa que esse texto vai dizer para a gente é que persevera quem serve o verdadeiro Deus. O verso está dizendo que houve um momento, não há esse agora, mas houve um momento em que ficou muito tempo sem o verdadeiro Deus. Há um Deus pregado aí que não é o Deus das Escrituras. Há um Deus ensinado aí que não é o Deus das Escrituras. Há um Deus cantado aí que não é o Deus das Escrituras. Porque se não é o verdadeiro Deus, estamos no Deus errado. Mas pastor, está dentro da igreja. Pode estar dentro de uma igreja. Pode estar numa denominação. Pode estar no meio evangélico. Mas se não é o Deus que as Escrituras estão ensinando, não é o verdadeiro Deus. E se eu não estou andando com o verdadeiro Deus, não se persevera, porque só se persevera se estiver andando com o verdadeiro Deus. O Deus a quem servimos é o verdadeiro Deus? Que Deus é o Deus que estão ensinando para a gente? Que Deus é o Deus que estão ensinando a gente a cantar por aí? Que Deus é o Deus que estão dizendo que é o Deus, o eterno, o poderoso? Quem é esse Deus? Nosso Deus é o eterno, nosso Deus é o poderoso, nosso Deus é o Criador, nosso Deus é Pai, nosso Deus é amor, o nosso Deus é luz, o nosso Deus é caminho, o nosso Deus é verdade, o nosso Deus é vida, e Ele é tão Deus que não depende de você para ser Deus, inclusive para cuidar de você. A coisa que nem você orando ou não orando, Ele é Deus. Então porque Ele é Deus, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Até você, às vezes talvez um crente meio rebelde, um filho meio alteradinho com Jesus, mas Jesus vai deixar de ser Jesus porque você é um crente alteradinho, porque você é um crente que dá dorzinha de cabeça. Não, Ele continua sendo Pai. Não tem esse negócio de Deus levantou um dia assim meio estressado, quer matar meia dúzia de quente. Não, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E um Deus que Jesus nos ensinou a primeiro chamar de Pai. Então você não tem um Deus Pai, você tem um Pai que é Deus. Você tem um Pai que é Criador. Você tem um Pai que é onipotente. Você tem um Pai que é onipresente. Você tem um Pai que é onisciente. Você tem um Pai celeste. Aleluia. 3. Persevera quem é ensinável. Porque o texto diz, muito tempo, sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse a lei. O grande abismo da vida da gente é quando a gente acha que sabe. Aí quando a gente acha que sabe,
a gente provou que sabe que não sabe. Porque se pelo menos a gente soubesse que já não sabe, a gente já sabe. Entendeu? Essa é a grande sabedoria. Ezequiel, porventura, poderão esses ossos voltar a viver? Olha a pergunta. Ezequiel sabia que não sabia. E Ezequiel, sabendo que não sabia, sabia. E aí disse, então, só tu sabes. Então você tem que saber que tu não sabe nada a respeito de você, não é do outro, não, é de você mesmo. Sabe nada, 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 nada. Pode ter 80 anos, 90, 100, não interessa, não sabe nada. Só quem sabe é o Eterno. E se a gente tiver sabedoria, a gente pelo menos pergunta assim, Senhor, sabendo que tu sabe, dá para eu também saber? Dá para dar uma informação aí só para eu ter uma orientação? Senhor, eu estou assim, querendo saber alguma coisa. Senhor, tu sabes. E quando a gente faz aquela oração como Jesus nos ensinou, Pai, é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba? Mas não pode terminar a oração aí não. A oração tem que prosseguir, ponto e vírgula. Todavia, seja feita com vontade a tua. Por que a tua? Porque tu sabe. E por que a gente tem que ser de oração? Porque oração é de quem sabe que não sabe. Quem sabe que não sabe tem que fazer o quê? Tem que orar. Porque é na oração que a gente procura o quê? Saber. Com quem? Sabe. Aí você fica perguntando ao outro da direita, o outro da esquerda, que sabe menos do que você. Aí o outro acredita que você perguntou, ele sabe. Aí fica dois sem saber coisa nenhuma. Aleluia. Aleluia. Isso acontece com qualquer um de nós. Nós pastores também, às vezes a gente diz Jesus, Senhor. E há muitas experiências da Bíblia para nós. Perseverar é quem é ensinado. Precisamos de mentores, discipuladores, referenciais. Temos que ser aprendizes, temos que ser discípulos, temos que ser ensinados. Só persevera quem se deixa ser ensinado na vida. Para de dizer que sabe. Deixe de ser coração duro. Ouça, analise, pondere, reflita. Pode ser. E Deus não tem muita essa coisa assim de qual é o vaso que Ele usa, não. Ele usa quem quer. Às vezes usa até o torto, depois resolve com o torto para lá. Mas às vezes ele usa até o torto. Depois ele chama o torto para um gabinete celestial, mas ele pode usar até o torto. Você tem que prestar atenção, porque a Bíblia diz que não é o profeta que a gente julga, é a profecia. Aí eu julgo a mensagem, eu tenho que ponderar. Opa, Deus está nesse negócio, Deus falou, é isso aí mesmo. Aí eu tenho que ponderar, mas eu tenho que ser ensinável. E nós, enquanto humanos, enquanto nessa vida, devemos ser ensináveis, porque nós somos alunos, a gente ainda tem muito o que aprender com Deus, tem muito o que crescer. Mas a quarta coisa que esse texto diz para nós, ainda está no verso 3, porque fala que ficou muito tempo sem o verdadeiro Deus, muito tempo sem o sacerdote para ensinar a lei, mas ficou muito tempo sem a lei. Perseverar, não existe outra saída senão estando alicerçado na palavra. E foi Jesus que ensinou isso. E eu vou fechar com esse ponto aqui. Jesus disse que a chuva cai para todos. Jesus diz que o vento sopra na casa de todos. Jesus também diz que a enxurrada vem debaixo da casa de todos. Mas ele contou duas histórias. Uma é aquele que edificou a sua casa sobre a areia. E ele diz que esse que edificou a sua casa sobre a areia é quem não ouviu e nem cumpriu a sua palavra. Mas aquele que edificou a casa sobre a rocha é aquele que ouviu e cumpriu a sua palavra. E aí ele diz, desceu chuva, sopraram os ventos, vieram as enxurradas, mas a casa que estava sobre a rocha manteve-se firme. Só persevera se estiver alicerçado na palavra. Só persevera se a palavra de Deus está na tua alma.
Só persevera se a palavra de Deus enraizou você. Só persevera se a palavra de Deus está sendo vida na sua vida. Só persevera se a palavra de Deus é algo pelo qual você respira. A palavra de Deus é algo pelo qual você vive e sobrevive. A palavra de Deus é a única coisa que firma você, não sentindo nada, mas consciência dela na alma e na vida. É ela que alicerça você diante das lutas e das tribulações do dia a dia. Temos que estar enraizados na palavra, temos que estar firmados na palavra, temos que estar nela, e esse povo fica tanto tempo. E aí quais são os resultados? Se você prestou atenção no texto que lemos, e os que não lemos também, que os versos de 8 até o final desse capítulo, que vai até o verso 19, vai dizer que houve o tempo que estavam turbados, conturbados, com guerras, com tribulações, mas quando Asa toma a providência que precisava tomar, não desfalecendo as suas mãos, não deixando de ser forte e fazendo o que Deus mandou para ter a recompensa. Sabe qual é a recompensa? O texto diz que por 20 anos a mais teve paz. Preste atenção, eu vou fechando aqui. O inimigo muitas vezes não vem com aquele canhão infernal para bombardear a sua vida. Ele vem de maneira sorrateira para tirar a paz da sua alma. Ele vem para te conturbar com as coisas da vida. E nada pior nada melhor, para nos conturbar na vida do que a vida com seus problemas, com seus desafios, com as suas dificuldades. Ainda vem mais alguém com menos fé do que você, fica naquelas perguntas: onde está o seu Deus? E aquela profecia? Não, e aquele propósito? E Deus já cumpriu aquele negócio com você? E aquilo já aconteceu? Aí pronto, aí você já fica mais perturbado ainda. Ainda pergunta: de onde você veio? Eu vim lá da festa do coral. Mas por que você está assim? Meu Deus, Jesus, se você veio na festa do coral, está nesse negócio, está desse jeito, meu Deus do céu, imagina se não tivesse ido. Aí você começa a ficar o quê? Conturbado. Mas o texto está dizendo que se eu estou firmado na palavra, eu tenho paz na alma. Em nome de Jesus, não deixe que nada tire a paz do teu ser. Não permita que nada nem ninguém tire a paz do teu ser. Jesus ensinou isso. E às vezes eu tenho dito isso, muitas serpes ovelhas, eu tenho dito: gente, a gente está dando autoridade a tanta coisa, sabe? Aí Jesus disse assim: se te obrigarem a andar 1 milha, obrigou quer dizer, você se escravizou por quem te obrigou, aí tu anda 1 milha. Jesus disse: não, vou te ensinar um segredinho. Supera esse negócio. Faz dessa 1 milha, 1 milha de bate-papo, conversa, faz uma oração, ministra. Aí quando cumpriu 1 milha, diz assim: gostei de andar com você, vamos andar mais uma. Aleluia. Você disse a esse alguém que ele não te escravizou. Você disse a esse alguém que só tem um que tem autoridade sobre a tua vida, e é o eterno. Você está dizendo para esse problema, para essa causa, que não tem brecha para ela te oprimir. Aí Jesus disse: epa, esse é o caminho, aonde ninguém é autorizado por você a tirar a paz que está em você. Então, em nome de Jesus, para de dar autoridade. Quando eu vejo os crentes assim espumando pelo canto da boca, quem foi, pastor? Fulano. Você está dando autoridade. Não tem diabo, demônio nisso aí não. O demônio levantou. Eu já aprendi. Quando o diabo se levanta, eu digo: meu filho, você veio contribuir com o quê para o meu ministério, para a minha vida? É assim que é o papo. Se tiver que ter papo, não tem papo com o diabo não. Mas se ele levantar, vem muito assim, com muita ousadia, eu digo: vem cá, veio para contribuir com o quê? Porque está escrito, Romanos 8, 28. E sabemos, eu sei, que todas as coisas, todas, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo. É aqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então até diabo contribui. E como não? Eu sirvo o eterno. Na história de Jó, acho que foi Deus que arrumou aquele laço e o diabo caiu, que era para poder o diabo atribular Jó, e no final das contas Jó foi enriquecido e Deus abençoou, e o diabo sumiu da história do capítulo 2 para lá, não achou mais o camarada. E Jó, que já sabia com quem tratava, em todas as falas de Jó, Jó não menciona uma vez diabo. Está entendendo, irmão? Diabo é se tiver manifesto lá e tal, aí tu repreende: sai, demônio. Mas a gente fica todo dia: porque é o diabo. O gás acabou, é o diabo. O pneu furou, é o diabo.
A luz acabou, é o diabo. Aí fica muito diabo na vida da gente. Eu só conheço um trono. Apocalipse capítulo 5. Só tem um assentado no trono. E só tem um livro na mão de quem está sentado no trono. E os 7 selos, só ele pode desatar e só ele pode abrir. E o nome dele é o Senhor dos Senhores, o Eterno. Aleluia! Ponto! Aí qualquer luta, qualquer tribulação, eu tenho que falar com quem está sentado no trono. Com quem está lá, com o livro na mão, e que escreve a história, reescreve a história, apaga a história. É papo com o diabo, eu tenho papo com o diabo, eu tenho papo com quem está sentado no trono. E eu e você repetimos a mesma cena de João. A gente, quando alguém diz assim, olha, o livro tem 7 selos e ninguém pode desatar, e a gente começa a chorar. Agora está tudo perdido, irmão. Só Jesus, irmão. Meu Deus, ora por mim. Olha, eu fiquei informado que o livro tem 7 selos e ninguém pode desatar. Está tudo perdido. Aí o anjo tem que vir, tocar e dizer assim, volta a olhar para o trono. Olha lá. Lá está o leão da tribo de Judá. Lá está o Cordeiro de Deus, o único que é digno de desatar os 7 selos e abrir o livro. Aleluia! Por isso eu fecho essa palavra dizendo assim, quando ficar atribulado, olha para o trono. Entendeu? Quando vier alguém com perguntas assim meio sem sentido, olha para o trono da graça. Olha para o trono da... e Hebreus diz que o trono é da graça. Pastor, eu sou vacilão. É isso aí mesmo, o trono é da graça. Para vacilões como eu e você junto, para chegar lá, a graça chega, a graça transforma, a graça perdoa, a graça restaura, a graça modifica, a graça fortalece, a graça levanta, a graça põe a gente na graça. Para de olhar para a sua causa, para de olhar para o seu problema, para de olhar do tamanho do Golias, olha para o trono. Lá está o leão da tribo de Judá. Lá está o Cordeiro de Deus. E persevere para que a paz de Deus esteja na sua vida. E eu fecho dizendo, Jesus disse para os seus discípulos, João 16, verso 22, nesse momento vocês estão tristes, mas eu vou converter a vossa tristeza em alegria. E essa alegria ninguém vou-la tirará. Aí, na luta, sorria com Jesus. Na prova, dá glória a Jesus. Na prova, canta, adore, glorifique, busque. Aí quando alguém disser assim, que doideira é essa? Não, essa é a doideira da fé. Da fé é isso aí. Eu sei quem é o que eu tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. Quando chegar, chegou. Quando a bênção chegar, chegou. Mas eu já estou antecipando o dia da vitória. Feche teus olhos, curva a sua cabeça. Eterno Deus, essa é uma palavra que tu tem colocado em nosso coração a compartilhar com o teu povo neste lugar. Não deixa-nos perder a força, nem desfalecer as nossas mãos. Não deixa a gente retroceder, não deixa a gente parar. Que a gente prossiga, porque eu sei que a nossa obra, como diz a tua palavra, tem uma recompensa. Que a gente não se afaste da comunhão contigo, não deixe de ser ensinável, não deixe de estar alicerçado na tua palavra, não deixe de estar ao lado do verdadeiro Deus, e de modo algum, Senhor, a gente possa pensar em outro caminho que não seja o caminho contigo. Ministra sobre a nossa vida nesta noite. Que o teu nome seja glorificado de modo especial. Que assim seja, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.